Pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo da sua plataforma Agro Revenda, espaço esse que está sempre falando com a indústria que serve aí o cliente final que está lá no campo, tanto o lavrador como o pecuarista, o pessoal da fazenda e esse pessoal que está no meio, fazendo esse meio campo importantíssimo, que é o trabalho de revenda dos distribuidores formais, é o trabalho de lojas, de cooperativas, que faz esse papel de ajudar a indústria a levar os insumos, a levar os equipamentos, a levar as soluções tecnológicas lá para o campo, para que o resultado seja cada vez melhor para a fazenda brasileira, né? E dentro dessa revolução que vem acontecendo ultimamente no agro, que é uma revolução em várias áreas, na área de distribuição, na área de tecnologia em relação a produtos e também na área de observação, né, das propriedades, do clima, do solo, para ajudar o fazendeiro a acompanhar bem a safra e, inclusive, fazer a motivação para outros negócios que ele precisa fazer e que, ao ter esse serviço, fica muito melhor para o fazendeiro para conseguir ser bem atendido. Eu estou falando de monitoramento por satélite. E por isso eu trouxe aqui para conversar com vocês o Pedro Ronzani. O Pedro Ronzani, ele é o gerente de vendas e negócios da Geosys Brasil. Ô Pedro, bem-vindo, tá, ao Papo de Prateleira. Obrigado, Ulisses. Obrigado aí. Obrigado, pessoal que está prestigiando. Por favor. Vamos lá, vamos conversar de tudo que a Geosys faz para ajudar aí a fazenda brasileira. Para começar, uma coisa simples, você deve ficar bravo de responder perguntas assim, mas tem ainda gente muito simples no campo, mesmo sendo gente que usa muito tecnologia, né? O que tem de importante, de diferente entre uma previsão, um prognóstico de tempo, por exemplo, e o trabalho oferecido por empresas como a Geosys, que é um monitoramento? É uma boa pergunta, Ulisses. Quando a gente fala de previsão do tempo, você acaba tendo uma interface muito grande com o tipo de serviço que a gente presta. Né? Uhum. Para explicar um pouquinho aí, né, da própria Geosys e do que a gente tem trabalhado de uma maneira geral aí, né, isso daí chega na ponta, né, chega para o produtor no final do dia. A parte da previsão do tempo que você acessa no seu celular e tudo mais, né, ela basicamente ela é uma espécie de uma modelagem que vai falar com um certo grau de confiança o que vai acontecer nos próximos 10, 15 dias. Então, uma previsão aqui, que eu sei que vai chover em X dias, a gente também acaba trabalhando com esse tipo de dado para falar previsão, mas também para estimar o que aconteceu ao redor do planeta. Né? Então, você usa ferramentas mais ou menos semelhantes, né? Radares, estações de solo e tudo mais, para ajudar a compor um modelo de previsão, mas também para entender o que aconteceu no planeta inteiro no passado. E além de clima, existem outros dados que esse trabalho de monitoramento oferece para o produtor? Sim. Hoje, né, eu acho que o produtor e todo mundo que está ligado com o agronegócio, de maneira geral, está cada vez mais se familiarizando com o uso de geotecnologias de uma maneira geral. E aí você pode incluir sensoramento remoto, você pode incluir uma série de outras áreas, né, dentro dessa parte de geotecnologia, mas o que eu quero dizer a gente tem um movimento de familiarização. Então, se a gente for pensar no nível do produtor, ele está trabalhando cada vez mais com taxa variável, de precisão, mapas de vegetação, assim por diante. Né? Então, de olho até tá de olho numa planta isolada, inclusive, né? Não tem nem talhão. Sim, exatamente. Né? Isso daí está acontecendo cada vez mais, né? São tecnologias um pouco diferentes, né? Então, quando a gente fala de sensoramento remoto, é basicamente o satélite ali, né? Orbitando a Terra, e esse satélite ele vai fazer as imagens dele e a gente vai traduzir isso em uma informação que leve, né, a uma otimização da operação, uma redução de custo, enfim, né, você tem uma infinidade de possibilidades, né, para você tem trabalhado. Mas o sensoramento remoto faz e você tem também ferramentas de sensoramento próximo, né, e isso acontece com uma relativa frequência e hoje em dia, por exemplo, com drones, né, está acontecendo cada vez mais, né, esse nível de monitoramento, que você consegue contar o número de plantas, ver falha de cana-de-açúcar, por exemplo, é um caso que o pessoal utiliza bastante, e aí você consegue enxergar a tua lavoura com dados, né? Eu sei que uma lavoura de cana muito bem implantada tem 3% de falhas de plantio, por exemplo.
Mas como que eu sei, né? Sempre precisou ter alguém no campo fazer a amostragem e tudo mais. Quando você leva Pega drone, o cavalo ou pega a motoca e vai a ver motinha né? ali e vai lá, né? Exatamente. Então, e hoje em dia, com o drone, você faz o quê? Você mapeia o talhão inteiro. Você não pega ali 10 pontos amostrais. Não, você mapeia um talhão inteiro. Você sabe que ele, de fato, tem 3%. Isso daí está concentrado numa reboleira. E aí manda para o seu fornecedor, né? Para ver se ele analisa melhor o que está acontecendo, com o agrônomo lá da indústria. Exatamente. Isso daí é bacana você comentar, Ulisses, porque você imagina o seguinte, né? O produtor ser inundado com um mar de dados e informações, né? Ninguém quer isso hoje em dia. Ninguém quer. Você precisa ter alguém junto de você para te ajudar a tomar decisão. Exato. Muitas vezes o grande produtor, ele tem uma equipe para fazer isso, ou ele tem um bom consultor, né? O produtor ali um pouco menor, enfim, né? Ele também vai poder contar com um consultor, vai contar com um agrônomo da cooperativa. Então, você tem todo um ecossistema, eu diria, se desenvolvendo ao redor desse tipo de informação, porque ela traz valor, mas ela precisa de atenção. Né? Perfeito. Não, isso é tão importante, Pedro, eu já ouvi isso de um monte de gente, até todo jornalista, ele é um grande ignorante em todos os assuntos que existem no mundo. Mas, de vez em quando, a gente tem a nossa opinião também, né? Então, eu escuto algumas coisas que eu falo, realmente isso é uma coisa que procede, né? Porque, assim, o produtor pode pensar assim, puxa vida, assim, eu não dou conta, eu preciso de um agrônomo, eu preciso de um zootecnista, eu preciso de um cara que analisa monitoramento, eu não vou dar conta de pagar todo esse pessoal, né? Só que, assim, em primeiro lugar, precisa de várias cabeças para resolver alguns problemas. Um ser humano sozinho não consegue, né? E segundo, você até citou a questão aí de 3%, né? Em várias propriedades, se você conseguir ter um resultado mais favorável, 3%, é um bom rendimento, pode ser muito dinheiro, né, Pedro? Não, exatamente, isso daí se traduz em, falando exemplo de cana, né, você imagina o seguinte, se você faz uma colheita, por exemplo, utilizando GPS, é uma ferramenta de geotecnologia também, né, você consegue reduzir perdas da ordem aí de 5%, 6%, né. Se você tiver 5%, 6% de redução de perda numa lavoura de 100 toneladas por hectare, 5, 6 toneladas, converte em dinheiro. É direto, né, a conversão. Então, isso daí você consegue ter... Eu gosto desses exemplos porque eles são muito claros. Assim, o povo gosta de número, né? Mas e o número tem que virar, né, resultado. Não adianta se eu falar, essa lavoura aqui está com um indicador X aqui, bababá, tal, isso daí se traduz em quê, né? Então, a gente sempre tem que pensar em como traduzir dado em valor ao longo da cadeia. Perfeito. Isso daí é super importante, né? A gente sempre tem que ter essa mentalidade e eu vejo, né, que o avanço da tecnologia em diversas áreas, às vezes, ele encontra um pouco de desafio justamente nesse ponto, né? Você, às vezes, tem uma dificuldade de comunicar para a equipe que está em desenvolvimento, enfim, né? O que é valor para o seu cliente final, né? Que é o produtor rural, que é o banco, que é o, enfim, né? Quem seja. Isso, Pedro, desculpa te cortar, já te cortando, isso é uma pergunta. Você falou em resultado, e são vários resultados, né? Não é só o resultado direto do negócio do fazendeiro, do lavrador. É o negócio, por exemplo, de que um seguro que ele vai fazer, essa seguradora vai se apoiar nesses levantamentos feitos pela Geocise e que vai ser um bom negócio para o produtor, né? Exato, né? Então, estava falando um pouco mais de conceito ali atrás, né? Falando um pouquinho aí da Geocise, puxando, né, essa pergunta que você fez, Ulisses, e você me der um espacinho aqui, eu vou fazer uma rápida introdução da empresa. À vontade. E aí eu já emendo uma resposta aí para você. Mas é basicamente o seguinte, né? A Geocise, ela é uma empresa, só para dar um contexto, né, para quem está ouvindo a gente, ela é uma empresa que nasceu em 87, no sul da França. Né? Exatamente. Então, estava falando com você um pouco antes aí, né, que a gente gosta um pouco de história aí, né? Se a gente for trazer um contexto histórico, né, tudo isso daí a gente puxa lá da corrida espacial, né? Então, lá dos anos 50, a gente consegue vir puxando um fio para explicar ali, né, o nascimento da Geocise. Então, para quem está nos ouvindo, né, para vocês terem uma ideia, em 72, a NASA, o Serviço Geológico dos Estados Unidos, lançaram o primeiro Landsat, que é uma série super importante de satélites para o planeta inteiro, é muito importante mesmo. Em 72, a gente já tinha imagens do planeta inteiro feitas por esse primeiro Landsat, né? Então, você imagina o seguinte, em 1972, já tinha um satélite americano passando aqui por cima desse nosso Brasilzão,
que o Cerrado estava começando a ser explorado. O Paulinelli estava arregaçando as mangas da camisa, né? Exatamente. Então, tinha gente trabalhando no mundo inteiro, né? E você tem esses dados, é arquivo histórico, qualquer um pode acessar, né? Esses dados a partir de 72. Mas, lógico, né? Como foram os primeiros satélites, tiveram um monte de contratempos, ficou um tempo sem ter imagem. Mas, um ponto importante em 85, né? 84, na verdade, foi lançado o Landsat 5, né? Então, o quinto satélite dessa série, ele foi lançado. Já é um satélite com uma qualidade boa, muito boa para a época, né? Com imagens do planeta inteiro, uma vez por mês, você tinha uma imagem de um determinado lugar do planeta, na média, né? Então, você tinha essa possibilidade de enxergar o que estava acontecendo. Tanto que sempre que você vê, né, aqueles vídeos que são até impactantes às vezes, né, de a evolução da agricultura em uma determinada região do Mato Grosso, ou em Rondônia, são exemplos emblemáticos, assim, né? Você pega imagens desse satélite. Quando você vê lá, começa a ser em 85, começou com o Landsat 5. Em 87, a GeoCIS foi fundada com o pessoal que enxergou as possibilidades de traduzir todos esses dados de imaginamento da Terra. E começou com pastagem, Pedro? Não necessariamente. Né? Começou com agropecuária, né? Vamos falar um termo mais amplo, de uma maneira geral. Então, a GeoCIS, ela nasceu com esse intuito de trabalhar esse tipo de dado para aplicação na agricultura e na pecuária. Né? Então, se a gente tinha em 85 essas imagens, em 87 o pessoal fundou a empresa pensando em processar isso daí e traduzir informação valiosa. Né? Então, desde 87... Desculpa, vocês podem... Não, ouvindo, pode falar. Beleza. Então, desde 87, a GeoCIS está trabalhando, né, muito focado em agricultura, né? O que a gente fala é sensoriamento remoto de tecnologia focado em agricultura. E aí, quando a gente fala, né, em foco em agricultura, você pega, e aí eu contei toda uma história aí, né, mas... Não, e seguindo a linhazinha, em 2012 chegou aqui, né? Exatamente. Então, ali, a partir de 2012, a GeoCIS ela se estabeleceu, né, no Brasil e está, desde então, né, atuando com diversos segmentos, provendo dados, provendo informação, né, para esses diversos segmentos, para ajudar na tomada de decisão, no final das contas. Daí a gente tem uns exemplos bastante interessantes, né, do que foi feito até hoje, pensando nesses diferentes segmentos, né. E até para fechar um parênteses, né, estava contando a história do Landsat, né, recentemente, faz uns 3 ou 4 semanas, foi lançado o Landsat 9, né, então a gente já tem em órbita hoje o 9º satélite dessa série, o Landsat 8 está operando ainda, então, enfim, né, só para trazer, né, todo esse fio aí. É muito legal, né? 50 anos, né, de histórico de imagens disponíveis para qualquer um, de graça. É um serviço que gera valor de bilhões de dólares para a população mundial todos os anos, né? Então, é super importante. Isso daí, às vezes, é um pouco abstrato para a gente entender, mas quando você entra no Google Earth, quando você entra no Google Maps, quando você está usando uma imagem de satélite ali, né? E aquilo é maravilhoso, né, Pedro? A primeira vez que eu dei um mergulho assim, eu falei, não é possível que alguém inventou esse negócio aqui. Exatamente, você consegue ver o que você quiser. Se você quiser ver como é que está uma determinada cidade, ou como é que é a conformação numa cidade interior do Piauí, você vai ver. Se você quiser ver uma cidade interior do Irã, você vai ver também, entendeu? No Afeganistão, sabe? Então, você consegue ter uma dimensão muito boa, né, de espaço. Né? E eu acho que é isso que a gente busca traduzir. Então, às vezes, né, você até simplifica demais, né, mas numa tela de computador, de celular, você consegue ver muita coisa. Né? Perfeito. E aí, vou tentar buscar ali sua pergunta, né, porque eu divaguei. Isso, falando a respeito de outras empresas que vão utilizar esses dados, né, para atender. Exato. Então, né, trazendo alguns exemplos, né, para a gente materializar o que eu estava falando até agora. Quando a gente fala de monitoramento, imagem de satélite, de clima, o que a GeoCIS faz? Né? Isso daí a gente tem bons exemplos, né, para a parte de seguro agrícola, para a parte de crédito, entre outros setores, né, diversas outras aplicações. O que você tem se você tem um problema que pode ser solucionado com geotecnologia, a GeoCIS consegue abordar esse problema e dar uma boa solução. E aí, quando a gente fala boa solução, quantificação. Então, você vai ter quantificado o que está acontecendo. Eu quero, do ponto de vista de crédito, né? A gente está falando muito da parte do meio ambiente hoje em dia. Se eu tenho um banco, né, ou enfim, né, tem um banco que quer seguir uma diretriz de não emprestar dinheiro para um produtor
pode estar enquadrado na moratória da soja. E vai exigir isso, né? Cada vez mais, né? E aí não só uma demanda regulatória, né? Então, por exemplo, a moratória da soja é um exemplo, como outros tipos de demanda, né? Então, eu não quero emprestar dinheiro para produtor. Perfeito. Até como um compromisso social, né? Com a comunidade, né? Sim, que desmatou depois de 2020. Eu posso ter essa política, esse direcionamento, ou não, ou eu vou passar esse produtor por um filtro para entender, ele teve licença de desmate, ele cumpriu tudo, ele fez um ataque, quer dizer, né, eu vou passar numa peneira que é um pouquinho mais criteriosa, né? Então, é possível de ser feito, né? E a gente, é um exemplo, né, do que é feito hoje em dia. Então, eu acho que tanto é legal que, por exemplo, o exemplo do banco que você deu, ele pode exibir até mesmo como uma postura dele de negócio, ter uma carteira só de produtores que respeitam ali, linha após linha, todos os preceitos de sustentabilidade, né? E isso até para o banco pode ser uma coisa bacana, né? Sim, se ele quiser emitir algum instrumento de crédito, alguma coisa nesse sentido, que ele consiga garantir, né, que toda aquela cadeia, quando eu vou entrar dentro da operação, ali no CRA, por exemplo, eu vou olhar, eu posso garantir que nenhum desses produtores desmatou depois de data X, ou não, ou que dentro desse portfólio a gente tem 50% das áreas totalmente preservadas, por exemplo. Perfeito. Então, enfim, né, você consegue ajudar, né, a gente não vai fazer esse direcionamento, né, o papel da GeoSys, mas a gente vai trazer os dados para falar, enquadra, não enquadra, tá certo, não tá. Então, a gente vai ser esse coadjuvante, né, nesse papo. Então, é um exemplo, né, por exemplo, de aplicações de geotecnologia. Pedro, aproveitando nessa linha, de 2012, vocês vão completar 10 anos no ano que vem, né? Vocês estão com cliente, com que tipo de cliente aqui? Vocês têm produtor de soja, milho, café, cana, como é que está? Sim, então eu vou explicar um pouquinho, né? Vou puxar um conceito abstrato rapidamente e depois já vou explicar os clientes, né? Então, a GeoSys, ela vai ter uma atuação desde uma escala global, continental, né? Você saber o que está acontecendo na produção de soja do Brasil, por exemplo, né? A gente faz toda semana, a gente tem um informativo, né, das principais regiões produtoras, então você vai falar assim, Mato Grosso está assim, Goiás está assim, Paraná está assim, Rio Grande do Sul está daquele jeito, lá. Então você vai conseguir ver, né, com uma lupa e com dados, que a gente vai quantificar o que está acontecendo, né? Então você vai ter essa escala grande, até a escala dentro da porteira, né? E dentro da porteira, o que eu quero dizer eu posso olhar dentro do talhão, né? E aí a gente vai ter mapas base para empresas, por exemplo, de agricultura de precisão. Sim. Que querem trabalhar com uma qualidade muito elevada, a gente disponibiliza esses mapas de índice de vegetação e tudo mais para disponibilizar para o produtor, né? Então, a gente acaba entrando nessa cadeia que vai chegar para o produtor, né, no final das contas, mas a gente entra ali um passo antes, fornecendo esse tipo de mapa base de NDVI, por exemplo, que é algo que hoje em dia quase todo mundo já pelo menos ouviu falar, né, do que é um mapa de NDVI, é uma mapinha do índice de verde lá, não é exatamente isso, mas né, que é na prática, né? Então, quanto mais verde, mais vigorosa a lavoura ali, a gente consegue ver. Então, né, respondendo a tua pergunta aí, Ulisses, o que acontece? A GeoSys tem clientes hoje, por exemplo, grandes seguradoras, né, que atuam no Brasil, as principais seguradoras hoje são parceiras nossas. Quem atua no crédito agrícola, e o crédito é um exemplo interessante, porque o crédito agrícola no Brasil tem uma dinâmica bastante particular, né? Um pouco menos de 50% do crédito agrícola vem através de bancos, né? Em outros países é muito mais. O resto do crédito agrícola está pulverizado entre fornecedores de insumos, né? Então, fornecedor de defensivo, de fertilizante, fornecedor, né? Revendas são muito importantes, né? Na concessão de crédito, tradings, capital do próprio produtor, né? Então, o produtor mesmo se banca, né? Ele vai lá, compra, paga à vista, mas só vai receber o dinheiro a hora que vender a soja dele, daqui a 150 dias, 120, dependendo do contrato, ou mais, né? Dependendo do que ele faz. Então, você vai ter toda esse universo. Cooperativas também, né? Sim, cooperativas também, bem lembrado, né? Então, é bastante importante dentro desse universo, né? De quem dá crédito para o agronegócio funcionar no Brasil, né? Porque se tem um negócio que é importante para funcionar o agro brasileiro, é crédito, né? Não tem jeito. Um dado, né, importante aí, às vezes até para a gente ter em mente, né? Mais ou menos 14, 15% do capital usado no crédito, digamos, agrícola, então para financiar a safra é capital próprio. O restante, tudo vem de financiamento. Então, 80%, 85% da produção agrícola brasileira. Perfeito. Não, a agricultura é uma coisa cara, né, Pedro? É uma coisa que precisa de financiamento. Né? Hoje em dia, então, né,
É uma coisa muito cara. Então, hoje eu nem falo, né? Então, a gente está, enfim, né, o câmbio está alto aí, né? Praticamente todo o custo do produtor ele é dolarizado, né? Então, os custos estão altos. Para alguns mas setores, eles estão capitalizados por outro lado também, né? Para alguns setores, sim, né? Então, tem produtos commodities que sim, né? Agora, por exemplo, produtor de HF, produtor de leite, né? Isso daí tem uma condição mais complicada, né? Mas, enfim, né? O agronegócio, de uma maneira geral, ele acaba dependendo muito de crédito, né? Então, você tem essa dinâmica e a gente acaba atendendo, né? A gente atende e tem grandes parceiros aí que hoje trabalham com crédito agrícola, é algo que está se desenvolvendo bem mesmo a aplicação de geotecnologia no crédito agrícola, de diferentes maneiras, né? Mas está se desenvolvendo bastante. Então, são alguns exemplos, né? Isso é ótimo, né, Pedro? Que a gente tem muito que avançar em termos de crédito, né? O Brasil ficou parado com crédito oficial, hoje o governo está quebrado, tanto a União como estados, quer dizer, precisa ter um outro lugar que vai ajudar. Já existem os tradicionais, como barter, de vendas, né? Gente que faz financiamento, mas precisa de muito mais dinheiro para a gente ser ainda melhor, né? Ser ainda mais produtivo, né? Exatamente, eu acho que isso que você está falando é muito bom, isso, porque vai diretamente com o trabalho que a gente tem feito, né? Vai de encontro diretamente com o que muitas empresas têm feito, né? A gente fez um webinar esses dias com uma empresa parceira nossa, que atua no desenvolvimento, né? Ligando as pontes, né? Entre quem tem dinheiro e quem precisa de dinheiro para operar. Sim. Então, eu tinha um gestor que costumava falar, né? Tem muito dinheiro sobrando no mundo, muito dinheiro, né? O que falta é você conseguir fazer com que quem tem dinheiro tenha segurança de aplicar, né? Isso daí se traduz muito. Exatamente. Então, se traduz muito no que a gente tem feito hoje, que é, por exemplo, quantificação de risco. Né? Você imagina o seguinte, vou dar um exemplo aqui, né? Você é dono de uma seguradora, né? Você vai fazer seguro agrícola no Brasil inteiro, né? Mas se você concedesse para você segurar uma propriedade, uma produção, né, na verdade, o cenário ideal é você saber muito bem onde é que está pisando, certo? Claro. Quantificar risco, né? E até pouco tempo atrás, como que você quantificava risco? O pessoal pega uma estatística média de um município de produção e fala, pô, esse município aqui produz, na média, 52 sacas de soja, o custo é 45, beleza. O produtor consegue pagar, tá tudo certo, né? O rendimento ali é uns 6, 7 sacos, então, beleza, né? Tá dentro, né? Então, só que no nível municipal, o Brasil é muito grande. E quando a gente fala que é muito grande, não é brincadeira, é muito grande mesmo. Quase 9 milhões de quilômetros quadrados. Exatamente. Isso daí é um negócio que eu costumo sempre fazer uma analogia, né? Você pega o estado do Mato Grosso, 2,5 vezes o tamanho da Alemanha. É grande, cara. E é uma potência econômica que não é a Alemanha. Então, se a gente for pensar em território, né, é uma escala que todo mundo já está cansado de ouvir isso daí, mas é realmente muito grande, é difícil da gente mencionar, né? Então, por exemplo, né, você pega uma média do município, e aí você pega um município, e eu gosto de um exemplo também, você pega ali Correntina, no oeste da Bahia, tem 320 quilômetros de uma ponta até outra, né? Se for pegar ali de Goiás, né, do fim da Chapada, até lá dentro, né, no finalzinho do município, você tem 320 quilômetros. Numa região que está entrando semiárido, né, da Bahia, ali, oeste da Bahia. Então, o que acontece? Quanto mais você avança no município, mais seco tende a ser. Então, se eu for falar em média do município, média é média, né? Então, eu vou pegar o mesmo produtor que está numa região com filé mignon, lá, né, na pontinha do município, ali na divisa com Goiás, e um produtor que está super para dentro. É uma região que, às vezes, tem uma aptidão super limitada para a agricultura, né? Então, você colocava todo mundo no mesmo balaio. Teve muita gente que quebrou. Tinha risco para todo mundo. Risco é o que não faltava. Tinha. Isso daí é ruim para o produtor. Na média é ruim, né? Porque é aquela, se você tem 95% dos produtores são bons produtores, uma seguradora, se ela tomar um tombo de 5% dentro do portfólio dela, se ela não tiver captado fora para bancar, fecha a porta, entendeu? Então, o que acontece você tem que dimensionar muito bem, saber muito bem onde é que você está pisando. E aqui a gente tem um exemplo bom, né? Desculpa, Ulisses, pode falar.
Não, não, eu queria te falar que é gozado, existem vários conceitos, né, mesmo em economia, né, mesmo em negócios, que eles são conceitos abstratos, mas eles são claros, na minha opinião, né? Então, eu tenho um amigo e tenho irmã que fica falando assim comigo, por que você fica gastando dinheiro com seguro de carro? Seguro é muito caro, tá, não sei o quê. Aí eu falo assim, eu gasto dinheiro porque eu durmo em paz. É por isso, para mim é muito bem pago, né? Exatamente, né? Quer dizer, o seguro, ele é esse conceito. Na verdade, se for parar para pensar, né, que bom que a gente consegue, né, que consegue ter uma seguradora, né, que pega o risco individual de todo mundo, ela lucra no final das contas, porque todo mundo tem que lucrar, o mundo funciona assim, e é bom que seja assim, ela lucra no final das contas, e a gente individualmente, tomara que sempre perca, porque nunca vai ter dor de cabeça, certo? Exato. Agora, se tiver, né, quer dizer, eu pagar R$3.000 de seguro por ano para segurar um carro, que hoje em dia qualquer carro está valendo 90, 100 mil, não é caro, entendeu? Não porque é? Por mais que a probabilidade esteja contra mim, digamos, né, então está a favor da seguradora, né, se eu fosse pensar desse jeito, eu vou correr o risco? Não, para mim, individualmente, o risco é alto, para a seguradora, não. Então, e tem uma outra coisa, não fomos nem eu, nem a seguradora que inventamos essas pragas dos infernos que rouba carro, não é a gente que inventou a chuva que vai destruir meu carro, não é a gente que vai tomar conta daquele barbeiro que enfia o carro dele no meu, mesmo eu estando passando no sinal verde, né? Não foi a seguradora que inventou isso, né? Lógico que não, o mundo é assim, funciona assim. E você tem um negócio bom para todo mundo. Ô Pedro, nós estamos já chegando. Agora que eu conheci o Pedro, ele está perdido. Né? O Pedro está aqui em Americana, está pertinho de mim, que eu fico aqui em Campinas, né? E o Pedro é mais um daqueles, se não é milionário, é futuro milionário. Por quê? Porque é agrônomo formado em Piracicaba, na Exalc USP, essa escola espetacular. Eu não canso de dizer, uma das 3 maiores faculdades de agronomia do mundo, não é do Brasil, é do mundo, né? Tem outras inúmeras escolas muito, muito capacitadas aqui no Brasil, mas a Exalc tem uma história, tem uma união dos alunos, dos ex-alunos. Tem gente que vai lá e se frequenta 50 anos depois de ter se graduado. E aqui entrar naquele campus, aquele gramado, aquele lago lá, é uma coisa maravilhosa. Eu nem sou agrônomo, né? E ele é de Curitibanos, lá de Santa Catarina, um estado com... Está falando de diferença no Brasil, né? É uma potência agrícola, quase 40% de exportação de Santa Catarina vem do agronegócio. E é um estado formado por regiões, além de muito bonitas, são pequenas propriedades, berço do cooperativismo, é um negócio muito legal. Eu estou falando tudo isso para pedir, para ele, a gente gosta muito de história e geografia, a gente estava conversando, ele citou, você está falando muito a respeito de dado, de mergulho, de áreazinha, assim, da diferença. Eu queria que você gastasse, se pudesse, um minutinho para falar assim, tecnologicamente, o avanço dos equipamentos, você falou de satélite, essa coisa super bacana. Quando eu era criança, eu lembro que eu adorava um professor de geografia, eu perguntava para ele assim, professor, mas isso é década de 70 que eu sou velho, né, Pedro? Eu acho que era 74, e eu perguntava assim para ele, por quê? O Landsat já estava passando então, em cima da gente, né? É por isso que eu vou te perguntar, até. Eu falava assim para ele, por que aqui no Brasil os caras falam que vai chover e faz sol, os caras falam que vai fazer sol e faz chuva, e lá nos Estados Unidos os caras falam que vai nevar amanhã às 15 para as 3 e 15 para as 3 começa a nevar, né? Aí eu lembro que ele deu uma resposta meio que mistura, assim, que os dois climas eram muito diferentes, não é normal o clima tropical ser super mutante, né, super variado, né, mas disse também que os Estados Unidos tinham satélite, e o Brasil não tinha satélite. Isso é verdade, assim, e como é que está o nível tecnológico desses equipamentos que você começou a contar nessa história bacana? Sim. O clima não é lá minha grande área de domínio, mas na prática o que acontece? A infraestrutura que os Estados Unidos têm de monitoramento de clima é muito grande. Assim, a gente tem uma boa infraestrutura perante o mundo, né? Mas tem muito a avançar. Então, por isso que eles conseguem ter esse nível de acurácia tão elevado. Aqui, a gente está caminhando para isso. Mas, na prática, né, o que a gente costuma falar, você quer ter uma previsão com algum grau de confiabilidade, algum, não estou falando que é bom, é algum. 15 dias no máximo, né? É o que a gente consegue. Perfeito. E é isso, né, na prática, e também não só para a gente, né, para qualquer lugar aí, mas o que a gente consegue ter de visão interessante é prognóstico de médio prazo. É legal que você falou que tem um climatologista que fala assim, não existe previsão do tempo, existe prognóstico. Mas na verdade é isso, né, porque se fosse previsão, estava sempre errado.
Então, Assim, você tem uma tendência, né? Tendência. Você tem um grau de confiabilidade, vai acontecer. É muito maior, né, Pedro? Cá entre nós, eu que sou velho, tenho 60 anos, sou prova viva de que, pô, erra. Agora o que acontece? Acerta 90%, pô, louco? Exatamente, né? Então, e assim, quanto mais você avança na previsão no tempo, então, de 15 dias é uma previsão com menos confiabilidade que a de 3, né? É lógico. Que tem menos do que a de amanhã. E se a área for menor também, né? Sim, exatamente. Então, mas a gente consegue ter algumas visões, né, de o que vai acontecer no médio prazo, por exemplo. O INPE faz um trabalho que eu particularmente eu acho muito interessante, né, que é justamente aquele prognóstico trimestral, né? Então, você já consegue conseguir apontar lá atrás que Laninha estava se consolidando, provavelmente isso daí vai afetar o Noroeste do Rio Grande do Sul, como historicamente acaba fazendo. Então, ele te dá, né, essa visão assim, ó, eu tenho 40% de chance de chuva abaixo da média em determinada região nos próximos 3 meses. Então, isso daí é um conceito mais macro, mas é bom, né? Porque você consegue se programar. Às vezes o produtor fala, putz, toda vez que acontece isso daí, não dá problema com o meu milho. Vou plantar um sorgo esse ano. Vou fazer, enfim, né? Você consegue, né? É dado que, no final das contas, pode se traduzir numa tomada de decisão. Né? Isso daí pode ajudar, sim, né? A prevenir risco. Então, falando, né, das perspectivas, a tecnologia, ela avança, né, numa escala que a gente fala que é exponencial, né? Então, se ela avançou 100 nos últimos 10 anos, nos próximos 10 ela vai avançar 1000, né? Então, é mais ou menos essa lógica. Eu tenho até medo. Então, só trazendo, né, por exemplo, um exemplo aí, né, em 2023, a Geosys já fazer um merchandising aqui, né? Opa! Em 2023, a Geosys vai lançar uma constelação própria de satélites, né, que está sendo construída nesse momento, e assim, é revolucionária. Ela é muito boa mesmo, né? Sem medir esforço para quem conhece bem o setor, né? O tecnologia espacial aí. A gente vai estar falando do mesmo grau de qualidade do Sentinel-2, que é um tipo de satélite, né? Na verdade, são 2 satélites, então é uma constelação já que a União Europeia lançou, que é o padrão ouro de qualidade hoje. A gente vai ter uma resolução espacial melhor, né? Então, lança o Sentinel, a gente está falando, que é uma fonte pública, né, gratuita de dados, a gente está falando de 10 metros por pixel de resolução. O da Geosys vai ter 5, o que para a agricultura é muito bom já, é muito bom, com possibilidade de detectar objetos com 5 metros, né? Então, isso daí, enfim, a gente não tem tempo, né, mas daria para falar, assim, na prática, assim, o nível de ruído no pixel é muito baixo, então tem uma qualidade muito boa, e com 21 bandas espectrais, né? E quando eu falo 21, é muita coisa. O que é uma banda espectral? Enfim, né? A luz, ela tem vários comportamentos, né? Tem aquela história lá, você passa por um prisma, decompõe e vira o arco-íris, né? Perfeito. Cada uma das cores é um comprimento de onda, então a gente vai conseguir detectar 22 diferentes comprimentos de onda. Isso daí é importante por quê? Porque isso daí possibilita muita aplicação em detecção de culturas, estimativa de produtividade e uma série de outras aplicações. Então, isso é um bom exemplo de como a tecnologia está aumentando, né? E para você conseguir ter esse nível tecnológico, a qualidade de filtro que você usa, de semicondutor, e a detecção, né, no satélite, assim, são coisas que eram inimagináveis há algum tempo atrás. A gente vai conseguir fazer isso todo dia, né? Ter imagem todo dia, gerenciar petabytes de dados, né? Isso daí vai... Quer dizer, o que eu quero traduzir com isso é o seguinte: a gente vai conseguir ter informação com nível de acurácia muito grande. Ainda maior. Vai conseguir processar muito dado e entregar informação valiosa para o produtor, para o consultor, enfim, né? Isso daí realmente está abrindo portas para novas aplicações de conhecimento, novas profissões dentro do agro, né? Que são profissionais mais especializados nesse tipo de dado, né? E traduzir isso daí em valor para o produtor no final do dia. Nem diga. E você, produtor, entenda que quanto mais você dominar todos os processos e todas as informações que giram em torno da sua propriedade, que giram em torno do seu negócio, isso é bom para você porque vai ter resultado para o seu bolso e para a comunidade, a sociedade onde você está inserido. E isso vai ser bom, que isso vai trazer sócios, empreendedores,
aliados para o seu negócio que vão fazer com que o seu negócio seja ainda mais lucrativo. Gente, antes de começar essa conversa, Pedro perguntou para mim e falou assim, quanto tempo vai durar? Eu falei assim, dura uns 20 minutos, né? Eu falei assim, Pedro, dura 20 minutos? Porque, na verdade, eu sou indisciplinado, eu falo demais da conta. Mas não é por isso, não. Eu falo demais da conta também, e quando o camarada está conversando comigo é bom e tem uma prosa boa, eu gosto mesmo. Então, por isso, eu já faço aqui um pré-convite para o Pedro voltar mais vezes. Ele pode voltar aqui para fazer uma análise da safra 21, 22, que, se Deus quiser, parece que vai ser bom para dar um refresco aí depois dos problemas desse inverno que a gente teve, né? E para falar desses assuntos aí que ele é apaixonado e eu sou apaixonado também. Tá topando o convite, Pedro? Tô. É só você marcar a data e a hora aí. Então, maravilha. Eu não colaborei com o seu tempo também. Não, obrigado. Que é isso. Então, eu já vou agitar a Super Janete lá para você voltar mais vezes aqui para falar desse assunto que é importantíssimo para a fazenda brasileira. Isso é tecnologia, e nós já somos. E o agricultor brasileiro gosta de tecnologia, ele compra tecnologia se ele vê o resultado. Verdade. O que o Pedro está falando é assim, você, para ter resultado, você precisa conhecer número, precisa conhecer dado e informação. Faça isso que você vai ter ainda melhor resultado. Pedro, super obrigado pela sua presença aqui no Papo de Prateleira e até a próxima. É isso, Ulisses. Obrigado e até a próxima aí. Beleza, gente. Vocês viram aí a conversa com o Pedro Rosano, gerente de vendas e negócios da Geosys Brasil. Vocês vão acompanhar essa conversa aqui no nosso site do agrorevenda.com.br, vão acompanhar também no nosso site corporativo, que é o public.com, e também em forma de podcast, que é o podcast Radar Agro, nos 5 espaços onde a gente vai colocar a conversa com o Pedro, que é na Amazon, no Deezer, no Spotify, no Google e na Apple. Super obrigado, Pedro, sucesso aí para os negócios aí nessa safra de verão, para você, para a Geosys, e até a próxima que a gente conversa mais. Combinado. Até a próxima, Ulisses. Obrigado. Tchau.